Olha, sinceramente, eu acho que nem o Bolsonaro, nesses últimos 6 anos, conseguiu colocar tanto medo e virar um pesadelo na cabeça dessa elite política, ditatorial, corrupta, né, que quer sequestrar o Brasil. Nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso, quanto o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos últimos meses. O Eduardo Bolsonaro acabou com a paz dessa galera. Eu tenho certeza, eles nem estão dormindo direito mais, estão na base de remédio. O que ele está conseguindo fazer nessas denúncias, né, indo lá fora, denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil, essas sanções que estão vindo em direção agora, não só a certos ministros do STF, mas em toda a pirâmide hierárquica que seguem as ordens desse ministro, está tirando o sono da galera. Esse daqui surtou na última coletiva de imprensa quando foi perguntado sobre as sanções. E ele tenta evitar falar o nome do Eduardo Bolsonaro, mas você vê que o sangue... Ele estava branco antes dessa fala. Na hora que ele começa a falar do Eduardo Bolsonaro, a veia estufa, ele começa a ficar vermelho. Olha isso aqui. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática... Presta atenção. Viajar para denunciar as ilegalidades e a perseguição política no Brasil virou terrorismo. É exatamente o que o Maduro fala, gente. É exatamente. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. O cara que fica lambendo as botas do ditador chinês na mesma coletiva de imprensa fala que vai mandar pessoas da ditadura chinesa para vir para o Brasil para censurar a internet aqui. Vem falar que o Eduardo Bolsonaro está lambendo as botas do Trump, porque o Trump vai reagir a uma ação criminosa da Suprema Corte que tentou censurar cidadãos americanos. Gente, isso aqui tem que virar um filme um dia. E de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Tá vendo? Ele não quer falar o nome. A regra no governo é não fale o nome dele. Por quê? Se falar o nome dele, nós vamos criar um outro Bolsonaro. Ele vai ficar mais conhecido, provavelmente o próximo presidente do Brasil. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. A argumentação de todos é que se houve alguma adulteração, ela só poderia acontecer na volta para a presidência, que é o mesmo voto em todo o território nacional, tá? Então não cola essa. Então é preciso que haja no mínimo de bom senso. Se essa gente pensa... Não, bom senso. O Lula falando de bom senso, eu adoro isso aqui. Que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um lê de engano. Cara, mas assim, sinceramente, dá certo, né? Porque vocês nunca falaram uma verdade e olha só onde vocês conseguiram chegar. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país. É uma salada de palavras que não fazem nada, né? Que não querem dizer nada. Está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. Ele adora jogar a palavra democracia, democrática no meio das frases sem fazer o menor sentido, né? A convivência democrática, como? Indo para a cúpula internacional dos ditadores, recebendo um narcotraficante ditador, pegando um país comunista ditadura para determinar como vai ser a regulação das redes sociais no seu país. Isso que é democracia para ele. Ou não conseguindo aprovar um projeto no Congresso que é o da censura, jogando para o STF para eles fazerem isso de forma monocrática. E isso exige que a gente respeite
as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Moço, se teve uma coisa que você fez foi xingar essa Suprema Corte acovardada. Os seus deputados e senadores viajaram pelo mundo para denunciar a Suprema Corte, só que tem um detalhe. Você foi condenado, não foi pela Suprema Corte. Você foi condenado na primeira e na segunda instância. A Suprema Corte não tinha como te descondenar naquela época porque as provas eram muitas. Mas eles conseguiram, alguns meses depois, te descondenar, né? Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Comprar eles, não sei. Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe, esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Inclusive, ele que tem que legislar, é ele que tem que intimidar, é ele que tem que prender os seus opositores, né? Porque você conseguiu fazer... Lula, a gente tem que tirar o chapéu. Você conseguiu fazer... Aí, voltou. O Lula